Bom dia pessoal, tudo certo? Faz mais ou menos 4 anos que eu fiz um vídeo sobre esse multímetro e algumas pessoas me perguntaram se o multímetro ainda está funcionando e se depois de 4 anos eu ainda recomendo a compra desse multímetro. Bem, o multímetro ainda está funcionando, ele já passou por bastante coisa. A gente pode ver que ele está um pouco sujo, está um pouco arranhado, mas isso é só história para contar. Ele continua perfeito. Algumas funcionalidades que eu citei naquele vídeo de 4 anos atrás, eu realmente achava que eu não ia utilizar. Acabou que 4 anos depois eu me envolvi com uma equipe de Fórmula SAI que constrói um carro elétrico e a gente precisava carregar as baterias. E durante algumas noites viradas em cima do carro e solucionando problemas, uma coisa que realmente se mostrou muito útil foi a resolução desse multímetro. Então a gente estava trabalhando com um pack que aguentava algumas dezenas de megajoules de energia, e para você carregar um pack desse demora muito tempo. Então você conseguir ver até a quarta casa decimal se a bateria está indo para cima ou para baixo é realmente uma funcionalidade que eu não esperava utilizar e acabou se provando muito útil com o decorrer do tempo. Esse multímetro ele já sofreu alguns abusos, digamos assim. Ele já teve fusíveis queimados, fusíveis trocados, e hoje ele está com fusível queimado de novo, porém está funcionando perfeitamente. Outra coisa que eu não achei que fosse ser tão útil quanto ela realmente foi, por exemplo, bem, o auto-ranging dele continua excelentemente rápido. Eu já usei outros multímetros com auto-range. No laboratório que eu trabalhei com essa equipe, nós tínhamos outros multímetros com auto-range e eles eram lentos. E não tem nada mais chato do que tu trabalhar com um multímetro lento, seja na atualização do display, mas principalmente no auto-range. É um saco. Então esse multímetro aqui, eu continuo amando essa velocidade dele. Outra coisa que eu achei que não ia ser tão útil, como eu estava falando, é a barra analógica, que vocês podem ver aqui, que ela tem uma resposta muito mais rápida que o próprio display. Vocês veem que eu mal toco, o display não reage, mas a barra reage. Extremamente útil quando você está debugando algum problema. Então, diversas situações, por exemplo, de novo, nessa equipe com carro elétrico, eu vou deixar uma foto dele aqui. Você tem várias situações de pico, vários transientes, você acelera forte, você freia forte, você dá um pico de energia na bateria, você precisa ter essa resposta rápida no multímetro, senão você vai ter que ter um osciloscópio conectado sempre onde você vai, e às vezes não é tão fácil assim carregar um osciloscópio para o campo. Na verdade, se torna impraticável. Então essa barra gráfica aqui, principalmente quando a gente estava trabalhando no campo, extremamente útil. Algumas coisas que eu acabei nunca usando nesse multímetro, ou usando pouquíssimo, foi a medição de frequência. Então, teve até um comentário que me perguntou: ele realmente chega a 200 MHz? Bem, eu nunca cheguei a medir essa frequência. Eu diria que talvez ele chegue a 200 MHz. E eu não duvido que o circuito que esteja aqui dentro consiga chegar a 200 MHz, mas eu duvido que essas ponteiras consigam transmitir um sinal de 200 MHz. Então, talvez se o seu sinal for muito pequeno, com uma intensidade, uma amplitude de tensão muito pequena, ele não responda tão bem nas faixas de frequência mais altas. Coisas que eu gosto nesse multímetro: microamperes, extremamente útil quando lidando com eletrônica de precisão, amplificadores operacionais. Sempre existe uma resistência em série quando você trabalha com esses multímetros, medindo corrente. Essa resistência aqui, como eu falei no vídeo de 4 anos atrás, é ok, não é extremamente alta, não é extremamente baixa,
quanto menor essa resistência, melhor. Mas é uma resistência de 1K para um fator de microamperes resolve a maioria dos casos. A maioria dos casos, essa queda de tensão vinda do multímetro não atrapalha muito a sua medição. E o fato dele ter microamperes aqui é realmente uma feature bem boa. Uma coisa que eu nunca usei, ou usei muito pouco também, foi o medidor de capacitância desse multímetro. Tá ali, às vezes quebra um galho, mas por você não poder medir a capacitância de um capacitor in circuit, que a gente chama, né, dentro do circuito, ele acaba sendo praticamente inútil. A maioria dos capacitores eletrolíticos, quando eles falham, eles não perdem a capacitância, e sim eles aumentam a resistência interna. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, postem nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, e se você está com um capacitor na mão, provavelmente você consegue ler facilmente a capacitância, sabe? Bom para alguns capacitores cerâmicos que você está com preguiça de ler o código dele, mas é mais um mimo do que uma funcionalidade. Indo de novo para a escala aqui de resistência, extremamente útil. Opa, por isso que eu não estava apitando. Extremamente útil esse apito rápido que ele tem. Como eu falei naquele vídeo de 4 anos atrás, quando você está checando condutividade em uma placa de circuito ou até mesmo em um cabo, você não quer que o seu multímetro seja o seu fator de gargalo, você não quer... O multímetro ele é para te auxiliar no trabalho, então se você tem um multímetro lento, ele acaba tornando, digamos assim, o trabalho menos prazeroso e você acaba cansando ou se estressando mais cedo. Eu falo isso porque na Ampera Racing, que foi essa equipe que eu trabalhei, é uma equipe de estudantes, inclusive. Eu sou estudante da universidade. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu era um estudante da escola técnica. E nós recebemos alguns multímetros e eles eram muito lentos, então eles acabavam atrapalhando ao invés de ajudar. Outra coisa muito importante, você precisa ter confiança no seu multímetro para conseguir consertar alguma coisa, para conseguir resolver o problema ou achar um problema. Se você precisar ficar checando 2 vezes para ver se a falha da sua medição está realmente na sua placa estragada ou no seu multímetro, o multímetro ele é o seu inimigo ao invés de ser seu aliado. Então, de novo, nessa equipe a gente tinha multímetros que a gente realmente não confiava neles e a gente precisava medir tudo 2 vezes porque a gente ficava, tá, mas esse valor tá muito errado, então será que isso é um multímetro ou será que tem alguma coisa realmente terrivelmente errada com essa placa? 90% das vezes acabava sendo um multímetro. Então esse multímetro aqui, ele se provou confiável durante os anos. Se eu compraria um multímetro desse hoje, a resposta é sim, não e talvez. Eu já tenho um multímetro desse, então eu adoro a resolução dele, eu adoro a velocidade dele, mas, como eu disse, eu nunca esperava trabalhar numa situação... Eu sempre gostei mais de eletrônica discreta, eletrônica de precisão e nunca tanto da área de potência. Eu nunca me imaginei trabalhando na área de potência e acabou que nessa equipe eu trabalhei com muito mais potência do que provavelmente trabalhei com mais potência do que a maioria das pessoas vendo esse vídeo. Então um banco de baterias de um carro elétrico num curto-circuito iria facilmente explodir esse multímetro, digamos assim. A pergunta é, será que a explosão iria passar dele ou não? Será que esse curto-circuito liberando tanta energia eu iria estar seguro usando esse multímetro ou será que eu correria algum risco de levar um choque ou dele
realmente explodir na minha mão? E a resposta é não sei e não quero saber. Espero não precisar saber. Muito provavelmente ele vai aguentar, mas o quanto você está disposto a arriscar, correto? Então hoje, por eu já ter esse multímetro, eu muito provavelmente, o meu segundo multímetro seria um Fluke. Existem vários Flukes hoje fabricados na China com um preço muito menor do que eles tinham antes. Então a gente tem multímetros que custam R$1.500, R$2.000, como é o caso do Fluke 87, que é um padrão na indústria. E nós temos que por exemplo, é um multímetro que você consegue, digamos assim, medir a resistência da tomada, né? Entre aspas, porque, por favor, não façam isso. Mas se você botar um Fluke 87 no range de resistência e botar ele na tomada, ele vai apitar, ele não vai gostar, mas ele não vai queimar ou ele não vai explodir. E isso é uma coisa que muitos multímetros, a maioria deles não consegue. Essa é a vantagem de ter um Fluke. E hoje em dia a Fluke fabrica vários multímetros mais baratos, mas com um grau de segurança muito maior que esse, por exemplo, como é o caso do Fluke 12E, o Fluke 15D ou 17D. Tem vários modelos de 2 dígitos que são fabricados na China e você consegue comprar eles por $70 a $90. Então um preço variando aí de 210 a 300 e muitos reais. Esse multímetro ele está na faixa de $60, então você vai pagar 180, 200 reais, dependendo do preço do dólar. Então é basicamente isso. Se você está trabalhando com aplicações de alta energia, provavelmente vá para um Fluke, porque vale a segurança e vale a confiança que ele te dá no multímetro. Como eu disse, existiam multímetros extremamente ruins, que a gente duvidava de todas as medições desse. Existe esse multímetro, que é um multímetro médio, que a gente tinha alguma confiança nele. Na verdade, a gente depositava toda a confiança nele, porque o nosso outro instrumento era horrível. E você tem um Fluke que, digamos assim, é o multímetro mais confiável do mercado. Tem outras? Tem Keysight, Agilent, Tektronix, fabricam multímetros excelentes também. Então, esse é um multímetro mais para eletrônica, não tão de potência, mais uma eletrônica de precisão, instrumentação, onde você vai conseguir resolução, velocidade para testar suas placas e não vai te custar o seu aluguel em dinheiro, né? Ou a sua casa, ou alguma coisa assim, como é o caso dos Flukes. Então sim, eu recomendo esse multímetro ainda hoje. Ele continua funcionando, ele já sofreu vários abusos. E se você está em busca de um multímetro um pouco mais confiável do que você tem hoje, um pouco mais de precisão, um pouco mais de resolução, eu acredito que a Unity é a melhor marca que pode disponibilizar isso por um preço acessível. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. Tenham um bom dia. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários, dúvidas que eu geralmente leio, não é garantido que eu vou responder. E talvez alguma sugestão de vídeo que vocês tenham para os próximos vídeos do canal. Um abraço e até mais.